Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que tema fantástico nós escolhemos para trazer na prosa de hoje: importância do Lean Manufacturing na indústria automotiva. Ao introduzir técnicas de produção em massa para a fabricação de carros na década de 1930, Henry Ford mudou o paradigma de fabricação artesanal para a produção em massa. O foco, antes concentrado em pequenas células formadas por profissionais altamente especializados, passou para fábricas com alta velocidade. No mundo da internet e das coisas, o segmento automotivo enfrenta o desafio de um ambiente de negócios altamente dinâmico e interativo. As empresas que tradicionalmente entregam produtos manufaturados devem agilizar seus processos e se concentrar nas necessidades demandadas pelos clientes e nas capacidades de seus fornecedores. Mais do que nunca, a capacidade de fornecer produtos de qualidade e econômicos determina o sucesso das organizações automotivas. Mas como o Lean Manufacturing ou manufatura enxuta pode ajudar? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo lá de Bauru, o André Renato Barreto. Olha só que prosa maravilhosa que nós vamos ter aqui. Eu tenho a honra e orgulho de ter aqui comigo para prosear o André. Meu caro André, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. É um prazer, Paulo, estamos aí, né? Nessa nova vivência aí. Eu não estou acostumado a falar muito para as câmeras, né? Sou um professor de sala, né? Então a gente ainda está se acostumando. Vivência de muitos anos de indústria, falar com os liderados lá. Mas estamos aí, vamos fazer essa prosa aí que seja agregador aí a todo mundo aí, ao seu canal, e também passar o recado legal para todo mundo aí. Bacana, André, gratidão enorme. Eu costumo dizer, o André, que sempre existe a primeira vez, né? É a primeira vez, dá sempre aquele friozinho na barriga, mas é gostoso passar por esses desafios, por essas experiências, e eu já vou pedir aqui para o pessoal, né, André, curtir o André, que teve aí a inclinação de vir aqui compartilhar o conhecimento dele, curtir o André, se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, porque isso é muito importante. Mas antes de nós entrarmos no contexto aí do Lean Manufacturing, André, eu gostaria que você rapidamente falasse quem é o André. Bom, o André é um administrador, engenheiro de produção, hoje um propenso advogado, né? Que estamos aí na área da engenharia de produção há quase 20 anos já, não parece muito, né? Tenho apenas 41, mas cresci envolvido nisso. Meu tio tem indústria desde que eu me entendo por gente, e a gente cresceu sempre produzindo alguma coisa. Então, desde criança, a gente está envolvido em produção. Então, já vem na veia, já nessa essa coisa de fazer mais e melhor. Então, desde criança. Então, tenho formação em administração, logística, tenho várias pós aí na área de processos, na área de qualidade, e tenho Black Belt, né, na área do sistema Lean, e é uma formação que me ajudou muito nesses últimos 15 anos na indústria automotiva, da qual a gente vai bater um papo hoje aqui. Bacana, muito legal aí, André. Aliás, quando você falou que você tem 41 anos, né? Eu tenho 41 anos só de voluntariado. Eu comecei a fazer voluntariado, eu tinha 25 anos de idade, né? E nos últimos anos eu tenho feito aqui com a Prosa com Bertalha, exatamente em função da pandemia. Eu não tinha como fazer presencialmente, então me conectei na internet, usando aqui um meio digital disponível. E estamos continuando e faço isso com prazer enorme, trazendo pessoas, muitas eu conheço, outras estou conhecendo, né, assim como você, e várias delas, né, são pessoas que vão
eternalizar seguramente essa amizade. André, meu amigo, vamos contextualizar um pouco esse tema fantástico aí. Vamos nessa? Vamos sim. Então, Paulo, o Lean, né? Vamos falar, vamos brasileirar aí, né? Produção enxuta, né? É nada mais que estrangular tudo que a gente pode tirar de recurso de uma indústria. Isso é basicamente, né? Todas as gorduras, né, que a gente pode delimitar dentro de uma indústria, dentro do processo produtivo, a gente tem que puxar o cinto e ser bem claro como o nome diz, produção enxuta. A gente cortar tudo que é realmente um gasto desnecessário. Isso é pura e simplesmente a ideia principal do Lean. O Lean, ele foi embasado em técnicas japonesas, onde a cultura do japonês, ela é muito diferente da do brasileiro, né? Então, a gente tenta sempre trazer esse ideal, né? Essa culturalização da disciplina japonesa para dentro das nossas organizações. E é a maior dificuldade, né? Que a gente encontra quando a gente quer implantar o Lean, né? É isso. A gente conseguir conceber os conceitos japoneses, aquela cultura mais rigorosa, para dentro de um campo de uma cultura onde o nosso país, a gente está mais preocupado com o churrasco do final de semana, né, do que realmente entregar o pedido, entregar o processo, entregar a produtividade da qual a gente necessita. Então, basicamente, é isso, né? A gente não florear muito, né, esse conceito. A ideia é o quê? É redução de desperdícios, né? Todo e qualquer processo produtivo, a gente tem que buscar onde há uma perda, o conceito fazer certo da primeira vez, isso é muito latente, fazer com qualidade, né? A busca pela qualidade, pela segurança dos processos, ela é muito enraizada nesse conceito do Lean. A gente se preocupa muito, né? A gente trabalha com pilares, né? No Lean, dos quais as filosofias elas são extremamente importantes. E tudo é uma ramificação da qual as engrenagens elas vão se amoldando de forma a entregar um bom resultado lá na frente. Não me adianta só ter uma preocupação extrema com qualidade, uma preocupação extrema com segurança e uma preocupação extrema com produtividade. Se elas não interagirem e elas não rodarem na mesma harmonia, a gente não entrega o resultado lá na frente. A busca pela produtividade ela é latente, né? Quanto maior a produtividade, melhor vai ser meu custo, né? Melhor vai ser a minha entrega, mais o nosso comercial vai ter o produto na mão, né? Para poder entregar. Então, é basicamente isso também é extremamente importante. Só que, por contrapartida, a gente tem que tomar muito cuidado. O viés da produtividade e da superprodução, né? A superprodução ela é muito perigosa dentro das indústrias, né? Muitas vezes a gente incorpora esse conceito de que eu estou sendo produtivo, mas a empresa, né, as indústrias, no caso que a gente conversa aqui, indústrias automotivas, elas dependem de ramificações. E os postos de trabalho, eles são dependentes um do outro do qual, se eu for um posto preliminar for essencialmente produtivo e o subsequente não for, a gente vai ter ali o nosso conhecido gargalo. Então, também é muito preocupante, né? Alguns termos vão bater bastante com a logística que é de conhecimento do senhor. Então, a gente vai batendo um papo aí. Então, o Lean, ele não é só para manufatura, tá? Ele já tem outras ramificações dentro de escritórios, dentro de hospitais, dentro do agro hoje, né, que é muito forte no nosso país. Então, é uma exigência bacana. E toda essa consequência, né, da cultura, da filosofia Lean, da produção enxuta, ele vai trazendo, basicamente, como resultado, a economia. Quando você traz economia, traz redução de custos para dentro da empresa, você ganha em competitividade. Você ganhando competitividade, você tem mercado, né? A gente sabe que hoje que a competitividade desleal com o mundo oriental, né, com a China aí, principalmente nessa área automotiva, a gente precisa muito
da filosofia Lean, mas ela bem implementada, não a pura e simplesmente, eu tenho Lean aqui na casa. Isso não quer dizer nada. Eu aplico Lean, todos aplicam Lean, então é um grande dizer, né? Bom, os principais objetivos, né, do Lean, ele é agregar valor, né? Dentro da empresa, ela vai buscar, através de um mapeamento, né, do fluxo de valor da empresa, você vai identificar onde você pode cortar, né, as famosas gorduras e onde a gente pode ganhar, né? Pura e simplesmente, a gente não pode só, esse ponto aqui eu consigo ganhar, mas voltando àquele paradoxo. Se eu ganho demais num determinado ponto, eu posso fazer com que aquele ponto me traga um gargalo na frente. Então, tudo é um equilíbrio. Todo é um sistema muito complexo, do qual todas as engrenagens elas têm que estar andando na mesma harmonia, né? Os principais tipos de desperdício, né, que a gente encontra, que a gente trata, né, no Lean, são os produtos defeituosos, por exemplo, né? O Lean, ele tem uma filosofia que ela trata muito do fazer certo da primeira vez, né? Onde a gente tem um maquinário do qual ele deve ser bem orientado, o operador deve ser bem treinado, bem capacitado, o maquinário deve estar com as manutenções em dia, né? Durante muitos anos, as maiores dificuldades que a gente encontra, assim, para manter a competitividade, muitas vezes vem a manutenção, reduz o custo, né, da manutenção. Só que isso é muito complexo, é muito complicado de dizer assim, vamos reduzir a manutenção, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso pode causar um entrave, uma máquina quebrada, é todo um sistema que é derrubado. Então é muito preocupante. Então, uma técnica usada pelo Lean, que é o TPM, ele busca, é uma ferramenta forte do Lean também, da qual ele busca, através da conscientização, da filosofia, né, da qual o operador, ele é dono da máquina. Ele cria aquele senso de dono. A partir do ponto que ele cria o senso de dono, a gente passa a orientação de que ele é o manutentor daquela máquina. A primeira manutenção é dele. É como o nosso carro. Nós, quando subimos o nosso carro, a gente sabe, qualquer barulhinho diferente que faz no nosso carro, a gente sabe, nós motoristas. Às vezes a gente leva no mecânico, o mecânico, tá tudo certo. Mas nós voltamos com o carro, tem um barulho estranho. Ou seja, o operador da máquina é que mais conhece a máquina. Então ele tem que estar muito enraizado nele. Esse primeiro ponto do qual o TPM atua, que é a manutenção autônoma, né? Os pequenos reparos, a adequação, a lubrificação. Então, é uma ferramenta muito utilizada e que nos ajuda muito no processo de gestão e a consequência, a melhoria no Lean. A gente comentou também do excesso de produção, né? A gente falou, produtividade não pode ser confundida com superprodução. Então, a gente tem que produzir o que foi programado, né? Uhum. O PCP, ele fala muito isso, né? A gente tem que ter muito atrelado o PCP, o planejamento da empresa, né? Se o planejamento diz que a máquina tem que ficar parada, ela vai ficar parada. Mas eu tô com a máquina disponível. Não, mas não tem pedido. Então também é outro ponto que o Lean vai atuar. Aí cabe ao PCP o quê? Programar uma manutenção programada, né? Fazer uma parada de linha, uma limpeza mais refinada, uma abertura de máquina para poder refinar melhor os pontos da manutenção e assim por diante. Que maravilha, fantástico. Aliás, esse ponto que você trouxe agora, viu, André, é um ponto que na minha época, quando eu trabalhava na fábrica, eu acho que ainda é assim, acho não, ainda é assim, principalmente nas consultorias que eu tenho feito em algumas empresas, de que quanto mais você deixa a linha de produção em movimento, mais trabalhando, ou seja, mais produtiva ela é. Né? Ou seja, até porque muitas linhas de produção elas exigem, demandam aí um tempo de preparação, que é o tempo de setup. Então, quanto mais ela correr, quanto mais ela funcionar, mais ela dilui esse tempo de setup ao longo da produção.
Então, esse ponto que você trouxe de que precisa ser produzido aquilo que realmente vai ser vendido ou aquilo que o planejamento estipulou é fundamental, mas nem todos funcionam dessa maneira. E muitas vezes isso está conectado à métrica, viu, André? Ou seja, o pessoal na manufatura é medido, dependendo logicamente do tipo de produção, mas homem-hora por tonelada, homens por, né, por produção executada, e no final das contas, se você para em função de uma necessidade causada pelo planejamento, né, significa que você pode reduzir aí, porque as pessoas vão continuar ali. Né? Então, precisa tomar um cuidado aí nessa medida. Mas, o André, o que eu gostaria de fazer agora, fazer um breakzinho aqui, tomar uma aguinha, um café, chamar a Dona Corujinha para cantar, e nós vamos para o segundo tempo, onde eu gostaria de explorar contigo os princípios básicos aí do Lean Manufacturing e que ferramentas a gente usa. Você já falou aí do TPM, né, que é o Total Productive Maintenance. Então, eu gostaria de ir nessa linha. Pode ser? Você topa? Pode ser, vamos aí. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui para o segundo tempo da nossa prosa, onde o André está trazendo uma contribuição fantástica aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal. E, André, vamos explorar um pouquinho esse lado agora dos princípios e das ferramentas que a gente utiliza no Lean Manufacturing. Pode ser? Vamos em frente? É isso aí. Dando sequência, então, Paulo, a gente tem muita ferramenta que o Lean usa, né? A gente tem o SMED, que é uma técnica de evolução dos tempos mortos, né? A gente estava falando de questão de setup de linha, né? Quando a gente tem uma estratégia da empresa, onde a qual a gente precisa, né, de acordo com o mix de produto, ter uma maleabilidade de linha, a gente precisa trabalhar muito com o SMED, né? Eu trabalhei em uma empresa onde a gente tinha muito como estratégia de atendimento, o tempo encurtado, né? A gente ganhava muitas vezes de um concorrente, porque a gente conseguia entregar num tempo mais curto. E, né, a diretoria perguntava, mas como que se faz isso? Trabalhando com os médios, a gente tem que ganhar os tempos mortos aí, né? E mesmo trabalhando com indústrias onde a gente dependia de moldes de temperatura, de aquecimento, a gente foi criando as ferramentas onde já deixar moldes pré-aquecidos, toda uma estrutura, né, todo um mecanismo, ferramentas da filosofia da produção enxuta que a gente trazia, né? Outra técnica muito difundida é o cálculo de OE, que é a capacidade, né, a eficiência global de linha. Né? A gente trabalha muito com essa eficiência global de linha, principalmente que ela vem como um paradoxo da cultura brasileira. Né? A gente tem muito a perda de performance, né, como o senhor citou há algum tempo, o maquinário depende das pessoas. Então, se as pessoas não fazerem a performance da máquina entregar, eu tenho a máquina disponível, mas ela não está ali para entregar o resultado, né? Então, a gente tem muito essa questão do cômputo, né, do cálculo do OE, que é uma métrica do Lean Manufacturing, da qual a gente tem que trabalhar, tem que envolver todo mundo da engenharia, tudo, para quê? Para descobrir as perdas, para a gente evoluir nesses pontos. Né? Foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu também nos últimos anos aí, de evolução de alguns processos de eficiência de 40% de OE, que é uma realidade nacional, para 60%, já que é uma realidade europeia. Uma realidade japonesa, uma realidade oriental, a gente nem almeja isso, que isso é utópico, né? Isso depende de uma criação, de uma cultura, de uma educação que veio do berço. E isso infelizmente, a gente já parte para um plano de governo muito maior do que pura e simplesmente nós, como gestores, fazer isso. Mas a gente tenta, viu, Paulo? A gente, como educador e gestor, eu tento, mas é um pouco complexo, né? Então, uma outra ferramenta muito utilizada também do Lean, que é o VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor, onde nós analisamos, né, o fluxo da empresa, onde há os prováveis processos de ruptura, onde há parada, onde há o gargalo, onde há uma espera
além do programado. Também é outra ferramenta muito bacana que a gente utiliza, né? O tempo TAC. O tempo TAC é o tempo de processo delimitado, certo? E a gente tem muito ainda, né, a questão cultural, que a gente pega o que vem no manual da máquina, é o que a gente, não, vamos entregar esse resultado. São 4 peças por minuto que está no manual da máquina. Nós nunca vamos conseguir entregar isso, porque a partir do ponto que você startou a máquina, ela já começou o processo de obsolescência dela. Então, ela é sempre dali para menos. Nós vamos adequando, vamos criando automação, técnicas, desenvolvendo. Mas a ideia é manter esses 4 minutos, nunca para mais, né? E é outra dificuldade que a gente tem como gestor também de atrelar o Lean com essa ferramenta, né? Com todo esse conhecimento, com todas as ferramentas muito bem enraizadas e muito bem programadas, tá? A gente consegue buscar a eficiência da filosofia Lean. A busca da filosofia Lean, ela é sempre para aumentar a produtividade e os ganhos. Ou seja, ela é a busca pela perfeição, né? O conceito Lean, ele é a busca pela perfeição. Nós temos alguns conceitos novos, como a World Class Manufacturing, que é a manufatura de classe mundial, que ela busca esse conceito de entrega, de perda zero, de desperdício zero, de segurança, né? Que é muito importante. A gente, no nosso país, a gente deixa muito ao descaso também a questão da segurança dentro da operação. Eu já eu já vi amigos próximos terem acidentes sérios, né, por descaso, e muitas vezes por a questão da gente comprar um maquinário mais barato e pôr para operar e não adequar a perfeita operação. Então é muito importante isso também, a gente tomar cuidado com as ferramentas do Lean. Melhorar a produtividade, como a gente já falou, a gestão do tempo é muito importante, né? É, os tempos mortos dentro da cadeia produtiva é muito importante a gente estudar. E tem uma lei que eu trago, que é uma lei que vem da química, mas eu faço uma brincadeirazinha que é a lei de Unde, né? Que é um de cada vez. Dentro da indústria, quem tudo quer, nada tem. Então, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, Paulo, a gente acaba não entregando nada. Então, a preocupação sempre com o que é mais importante, né? Qual cliente é mais importante? Às vezes a gente tem que colocar isso em pauta também, né? O Lean também faz com que a gente coloque as prioridades dentro da estratégia e também é um ponto do qual a gente vai estudar com essa filosofia. Qual cliente é mais importante e qual entregar no momento certo, certo? É, espaço saudável para trabalho, o Lean vai trabalhar com perfeito layout. Os benefícios trazidos pelo Lean são inúmeros, como a flexibilidade de trabalho, a busca incessante pela qualidade dos produtos, né? Como eu disse mais uma vez, segurança no trabalho, né? A segurança ela traz com que o profissional ele fique mais motivado, mais tranquilo, mais consciente, né? É uma velha máxima, né? Quando você vai operar uma máquina, nós, como eu já passei pela operação, se a máquina está toda deteriorada, você não cuida. Agora, quando ela está toda organizada, toda perfeitinha, você é o primeiro a passar um paninho nela, né? E a busca pela inovação. Dentro de um mundo com tanta informação, tão acelerado como que a gente vive, se nós ficarmos parados, nós somos atropelados. Então, tudo a gente precisa buscar inovação e novos conceitos. Que maravilha, fantástico aí, o André. O André, um ponto, nós estamos finalizando, tá, passou rapidinho aqui a nossa prosa, nós estamos finalizando, o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, talvez seja mais no sentido de uma dica, alguém que quer começar esse processo de aplicação do Lean Manufacturing na empresa dele, por onde ele começa?
Ele tem que começar da estabilidade do processo dele, né? A padronização. Todo mundo, se eu chegar no meu processo, ele está bem descrito, ele está bem esmiuçado, quanto mais, imagine que é uma criança que está entrando ali para trabalhar. Então, quanto mais simples for, menor a probabilidade de erro e melhor vai sair o produto lá na frente. Então, eu uso muito essa ferramenta. Faço simples, né? Faço simples que fica fácil para todo mundo, né? E a gente consegue entregar o melhor resultado lá na frente. Acho que essa é a filosofia básica do Lean. Não florei muito. Faço simples e você entrega um bom resultado. Ah, que legal, que bacana. E você sabe, o André, você mencionou aí, sabe, a parte do World Class Manufacturing, e nós tivemos uma prosa recentemente com o Pedro Carpes, uma pessoa extremamente experiente, trabalhou na Unilever há bastante tempo, inclusive no exterior, e ele fez uma prosa aqui sobre o World Class Manufacturing. E nós temos algumas prosas sobre Lean Manufacturing, e também lives sobre o Lean Manufacturing, mas eu gosto de ouvir outras pessoas. Você, por exemplo, já trouxe um viés um pouco diferente, voltado para a indústria automotiva, com aconselhamentos. Logicamente que o conceito é sempre o mesmo, não vai mudar, né? Nasceu no Japão, tem uma série de ferramentas, tem 5S, tem VSM, isso não muda, mas a forma, a visão, o aconselhamento do que pode ser feito em relação ao Lean Manufacturing, que é, para mim, uma baita de uma disciplina que deve ser seguida e deve ser implementada nas empresas com todos os cuidados necessários, é uma estratégia, né, para a manufatura, uma estratégia para a logística, para a supply chain. E aí nós estamos finalizando, André. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, Paulo. E assim, estamos abertos aí. O dia que quiser fazer uma live, bater um papo, falar mais sobre não só de Lean, falar de logística mesmo também. Existem conceitos do Lean que se atrelam à logística, né? Passar um pouco da minha experiência dessa entrega de pedido, né? Que é a missão de todo gestor aí da logística, né? De receber o pedido, entregar quando o cliente quer, né? Ele não quer saber todas as intempéries que a gente passa nesse percurso, né? Ele quer o produto dele lá da forma com que ele pediu, né? E a gente, todo esse arcabouço que a gente trabalha aí e desenvolver o melhor possível para a competitividade das empresas das quais a gente trabalha aí, e a filosofia e o ensinamento, né? Para os profissionais dos quais a gente trabalha junto. Maravilha, meu amigo. Gratidão enorme pela sua presença aqui, o André, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, meu amigo. Até mais, Paulão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!